A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas. Eu vou ler a parte B de um versículo que diz assim: Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa é uma pergunta que Jesus nos faz. E este versículo está em Lucas, no capítulo 18, é o versículo 8, que fala da parábola do juiz iníquo. E hoje o Senhor quer nos falar sobre fé, sobre esperança e sobre justiça. O quanto a esperança precisa estar fortalecida no nosso coração, o quanto a fé precisa ser alimentada, nós precisamos confiar no Senhor, mesmo em meio a tanta injustiça que nós vemos. Porque quando nós vemos injustiça, esses espíritos trabalham para tirar a fé do nosso coração. E hoje nós vamos falar como manter essa fé, como manter essa esperança e o que o Senhor quer nos ensinar através dessa palavra. Te convido, fica comigo até o final. Comenta, curte, compartilha esta palavra para que mais vidas sejam alcançadas e abençoadas com a palavra de Deus. Então, Lucas, no capítulo 18, do versículo 1 em diante, diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, o que Jesus queria nos alertar através desta parábola é que muitas vezes nós seremos atacados para esmorecermos e pararmos de orar. Então ele diz que nós temos o dever de orar e nunca esmorecer, de ter confiança de que Deus vai estabelecer aquilo que com justiça deve ser estabelecido. Então vamos ver a parábola. Versículo 2. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então nós vemos um juiz que não tinha temor de Deus, então ele agia segundo a sua justiça, segundo aquilo que melhor lhe parecia. Vejam que a fé, ela está sempre ligada à esperança. Esperança quer dizer coisas que hão de vir. Até porque a palavra diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Coisas que se esperam quer dizer coisas que virão, coisas que estão preparadas para o futuro que nós temos nesta caminhada com Cristo. E o que essa palavra quer nos alertar? Que muitas vezes nós vamos nos deparar com questões naturais, com pessoas que não temem a Deus, com pessoas que não conhecem a verdade, e nós vamos ver injustiças sendo manifestas. Mas Jesus quer nos alertar que quando nós vemos a injustiça, isso não deve ser motivo para que a gente desanime. Por quê? Porque esses espíritos de injustiça, do qual nós muitas vezes vemos no mundo, vemos no nosso trabalho, vemos com pessoas, com mulheres, com crianças, nós também sofremos muitas injustiças. Esses processos de injustiça, de pessoas que não têm temor de Deus, eles querem trabalhar no nosso coração para tirar a fé e a esperança, para roubarem a alegria da oração e do clamor e da plena convicção de que Deus vai realizar uma obra dentro de nós e através de nós, e aquilo que está fora da vontade de Deus vai ser ajustado conforme a vontade de Deus. Então, de tanto nós contemplar a injustiça, nós corremos o risco de perder a esperança. É isso que essa palavra quer dizer. Por quê? Porque a fé está ligada à esperança. E muitas vezes nós desanimamos, nós não queremos trabalhar, nós não temos mais alegria de trabalhar, nós não temos mais alegria de fazer as coisas naturais. E nós precisamos buscar muito a alegria de fazer as coisas naturais, sim, porque Deus vai cobrar isso de nós. Nós temos uma vida espiritual que nós precisamos de libertação, de cura, com certeza, de curar as nossas memórias,
de liberar perdão, de Deus nos livrar das nossas justiças, da justiça terrena, daquilo que está dentro do nosso coração. Uma obra de restauração Deus tem para fazer no nosso coração, com certeza. E nós estamos clamando e o seu Espírito está operando à medida que nós vamos buscando e o seu Espírito vai nos renovando. Mas existem questões naturais. O nosso trabalho, o nosso convívio com pessoas. Então, o que o Senhor quer nos alertar? Que muitas vezes, de tanto nós ver impureza, de tanto nós ver coisas no mundo que não são de Deus, esses espíritos trabalham para que a gente não queira mais ter alegria de trabalhar, a gente não tem alegria de fazer as coisas naturais, de visitar pessoas, não tem mais alegria de passear, não tem uma alegria de viver. Por quê? Porque a gente esse alerta através dessa parábola que Jesus quer nos trazer. De tanto nós contemplar a injustiça, nós perdemos a esperança. E aí a gente vai se desanimando, vai perdendo o vigor de fazer as coisas, mas as coisas naturais das quais Deus nos estabeleceu para fazer, nós temos que fazer. Se nós temos que tirar a faculdade, nós temos que estudar e tirar a faculdade. Se nós temos que trabalhar, nós temos que trabalhar todos os dias, levantar cedo e ter a alegria, o ânimo e a esperança de trabalhar. Mas eu estou vendo muita coisa negativa, né, no meu trabalho. Eu vejo muita coisa negativa nas escolas, nos ensinos. A gente vê muitas coisas, com certeza. Mas o que o Senhor quer nos alertar é que essas coisas, quando nós vemos, elas trabalham, elas vêm nos atacar a nossa mente para que a gente perca o vigor de estar no mundo, de trabalhar, de conquistar coisas naturais, de fazer projetos. Logo, se a nossa esperança de conquista, de galgar coisas, está sendo atacada, nós perdemos a alegria de viver e isso entra uma questão espiritual de nós perdermos a alegria de buscar as coisas. Então, o que o Senhor quer nos trazer através dessa palavra aqui, se os nossos olhos começar a contemplar somente a injustiça que existe no mundo, nós perdemos o vigor da vida e de fazermos as coisas das quais o Senhor nos colocou para fazer. E nós temos que ter esperança, sim, nas coisas naturais. Nós temos que ter esperança de que Deus vai alcançar a nossa família, sim, que Deus vai restaurar o nosso coração, vai mudar o nosso coração, vai nos fazer mais vigorosos, mas sem também perdermos a vigilância na questão natural. Porque muitas vezes nós nos desanimamos do trabalho, eu já não quero mais trabalhar, eu acho que eu já não preciso estudar, eu acho que eu já não preciso visitar tanto as pessoas. Não! O Senhor quer que nós tenhamos o vigor, a esperança de levarmos a sua palavra, de levarmos a alegria, de levarmos o ânimo, de chegarmos no nosso trabalho com alegria, dar um bom dia com alegria, ser um bom colega na escola, na faculdade, né? Um parente que a gente visite e que a gente leve a alegria, que a gente leve a esperança. Então, esse alerta o Senhor quer nos deixar através desta palavra, de que havia um juiz que não temia a Deus, que fazia todas as coisas conforme ele queria, mas a viúva, por que fala de viúva? É de uma mulher que se sente, a viúva, se ela não vigiar, ela se sente desamparada. Mas esta viúva aqui nos deixa o exemplo de clamar sempre, sem nunca esmorecer. Então, ela sempre sustentou no seu coração o vigor de saber que um dia o juiz iria mudar. Então, vendo o juiz que não praticava justiça, isso não afetou o coração desta viúva, fazendo com que ela desanimasse. Ao contrário, ela seguiu insistindo, ela seguiu clamando, ela seguiu buscando para que a justiça fosse feita. Então, esse alerta Jesus quer trazer aos nossos corações, para que aquilo que a gente contemple e que a gente está vendo de incorreto não venha corroer, não venha roubar a nossa fé, não venha tirar a nossa esperança, nos tornando pessoas sem alegria, sem vigor de fazer as coisas, sem ânimo de trabalhar, sem ânimo de estudar, sem ânimo de visitar, de passear, de se alegrar. E aí nós nos tornamos cristãos e aí o mundo não olha para nós de maneira diferente, nós estamos iguais a todo mundo. Por quê? Porque quem está no mundo está vendo a injustiça em todas as áreas. A gente sempre vai ver e sempre vai existir. Mas não é isso que Deus quer que nós olhe. Nós precisamos aprender a clamar, né? Mesmo quando as portas estão fechadas, sem nunca perder a esperança. Mesmo que as circunstâncias externas, mesmo que os juízes que Deus coloca na nossa
frente estejam sem temor de Deus, sem conhecer a palavra, mesmo que as pessoas que Deus coloque nas nossas vidas não conheçam a verdade. Nós somos chamados a levar ao mundo a esperança, a alegria, o vigor, o clamor, a oração, até que todas as coisas se estabeleçam. Então, que nós possamos vigiar nessa área, né? A gente vai olhar uma notícia, a gente vai se relacionar com pessoas, a gente vai no nosso trabalho, a gente vai para a escola, a gente só vê coisas negativas. Mas o Senhor nos alerta, isso não deve tirar do nosso coração a esperança e a fé de clamar sempre e de ter a certeza de que nós temos que, sim, trabalhar, fazer nossas coisas com o vigor da fé de que Deus está no controle de todas as coisas, Ele é o nosso juiz, Ele é que faz justiça, Ele é que nos enche de fé e de esperança. Repito, a fé está ligada a futuro, às coisas que hão de vir. Como está a nossa esperança das coisas que hão de vir, das coisas que Deus quer que nós conquiste, das coisas que Deus quer que nós estabeleça através das nossas vidas? É isso que nós precisamos vigiar, de nunca deixar que a nossa esperança de salvar, de ganhar as almas, de conquistar coisas naturais, sim, Deus quer nos abençoar, nos prosperar naturalmente, de sermos, né, vencedores em todas as áreas, naturais e espirituais, que as questões externas não afetem a nossa fé e a nossa esperança, porque fé e esperança está ligado a futuro, a coisas que hão de vir. E isso nós precisamos aprender, a clamar sempre, a orar sempre, porque vai um momento que Deus estende a sua mão e estabelece a sua vontade. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.